Pessoal, a primeira grande luta do Ippo foi contra a Miyata, não só pelo combate em si, mas por toda a jornada da preparação na qual o Ippo precisou passar. Ele estudou e precisou se adaptar para enfrentar Miyata, e o resultado foi uma vitória dura, mas gratificante. E o vídeo de hoje começa no anoitecer daquele mesmo dia, onde Ippo contava para sua mãe tudo o que havia acontecido. Ele ia para a cama, a madrugada passava e ele dizia sem sono: "Ah, logo, eu tenho que dormir, mas eu não consigo." Ele se forçava a fechar os olhos, mas o pensamento de sua vitória não saía da sua cabeça. Ele virava de um lado para o outro e a cena cortava para o dia seguinte, onde íamos para a sala do diretor. Ele e Yagi viam as fotos e Fuji questionava: "Me corrijam se eu estiver errado, mas foi nesse momento, não foi? A foto tirada pela máquina automática durante aquela hora. Vejam, podíamos ver o golpe que derrubou Miyata, e Fuji continuava dizendo: um golpe preciso, para ser exato, na pontinha do queixo. A ponta da luva, talvez por 1 centímetro, acertou. E vocês sabem, se acertar aqui o cérebro balança. Primeiro, os pés perdem a habilidade de funcionar temporariamente, o que quer dizer que mesmo consciente, você não vai conseguir ficar em pé." Kamogawa dizia: "Pensei que tivesse conseguido desviar, mas as ações de reflexo do Miyata acabaram virando contra ele, e a pontinha do queixo fez ele cair." Yagi pontuava: "Mas se fosse um boxeador comum, teria sido um golpe em cheio, e o resultado poderia ser desastroso, treinador." Fuji pontuava: "É isso aí, esse é o poder destrutivo de 1 centímetro, vamos chamar assim. Esse garoto de vocês é alguém em que se pode depositar confiança e esperança, tá bom? Digo isso não como jornalista, mas como um fã número 1 de boxe. Eu deposito minhas esperanças nesse garoto. Por favor, treine-o para ser um grande pugilista. Até mais, pessoal." Fuji ia embora e Yagi comentava: "Mas para conseguir um upper daquela posição..." Kamogawa pontuava: "Eu não ensinei ele a fazer isso." Yagi encarava o treinador, que questionava: "O que foi?" Yagi dizia nada e pensava: "Faz tempo desde que não vejo ele tão feliz." Íamos para a academia, onde viam o pai de Miyata sozinho, e Aoki questionava: "Hã? Aquele que saiu andando não era o pai do Miyata?" Respondiam: "É, ele saiu depois de juntar todas as coisas do Miyata. Então quer dizer que é verdade, né?" Ippo questionava: "Pessoal, do que vocês estão falando?" Aoki respondia: "Ah, o Miyata, parece que ele vai sair da academia." Ippo se chocava, saía correndo e no caminho encontrava Takamura, que questionava: "O que aconteceu, Ippo?" Ippo dizia preocupado: "Senhor Takamura, o Miyata pode sair da academia." Takamura comentava: Isso é possível. Perder pra alguém como você é tão constrangedor que ele deve cometer suicídio." Ippo olhava em choque e Takamura amenizava: "Só tô brincando. Só um idiota iria querer se matar por perder uma lutinha dessas." Ippo saía correndo e dizia: "Senhor Takamura, você é cruel." No caminho, Ippo corria pensando enquanto olhava para o mapa: Casa do Miyata, cadê?" Ippo chegava na casa de Miyata, pegava forças e pensava: "Mesmo que eu veja, o que eu deveria dizer?" Ao fundo, Miyata aparecia questionando: "Qual é o problema?" Ippo travava e Miyata dizia enquanto saía andando: "Você não vai me pedir para tomarmos algo juntos de novo, vai? Eu tenho corrida para fazer." Ippo dizia sem graça: Não é isso, é que eu ouvi um boato." "Miyata, você vai deixar a academia Kamogawa?" Miyata o encarava e Ippo travava, em seguida questionava: É minha culpa? Porque eu te envergonhei tanto assim?" Miyata respondia: "Sim, é a sua culpa." Ippo fazia um olhar triste e Miyata continuava: "Mas algo tão fútil assim não me faria abandonar a equipe. Mas sim porque se virarmos profissionais representando a mesma academia, não poderemos se enfrentar. Agora estamos 1 a 1. Vamos terminar a batalha decisiva no ringue profissional." Miyata dava um toque no ombro de Ippo e dizia: "Bora, para de ficar para baixo assim. Da próxima vez que nos encontrarmos será no final do torneio dos Reinos Novatos do Leste. Eu não vou esperar em outro lugar." Miyata partia para sua corrida e Ippo sentia a vontade de chorar, mas ele olhava firme e dizia certo. A cena cortava para o dia seguinte, onde Ippo chegava ao ginásio, cumprimentava o pessoal, vestia suas roupas, pegava sua luva e ao sair para treinar, ele olhava uma lista de membros da academia. Ele via, galera, que o nome de Miyata não estava mais lá. Mesmo triste, Ippo amarrava suas luvas e começava a treinar no saco de pancadas. O tempo passava e num dia Ippo fazia manopla com Kamogawa no ringue, até que ele recebia muitas repreensões e comentavam: "Caramba, o treinador tá pegando ainda mais pesado com o novato hoje, hein?" Respondiam: "É óbvio, né? O moleque ganhou do Miyata, então a nossa esperança é ele agora, então ele tem que crescer." Um terceiro pontuava: Mas desse jeito era melhor nem ter ganhado."
No ringue, Kamigawa jogava as manoplas no chão e dizia frustrado: "Desisto, garoto. Você tá horrível, horrível. Sai pra esfriar a cabeça." Ippo dizia: "Mas treinador, eu tô dando o meu melhor." Kamigawa gritava: "Para de falar besteira e vai." Ippo se assustava e assim fazia. Ele ia embora e Yagi questionava: "Treinador, qual é o problema? Ele me parecia bem." Kamigawa respondia: "Estava bem. No entanto, a força de 2 meses atrás treinando para lutar com Miyata sequer apareceu. Desde que o Miyata saiu, ele perdeu o objetivo." Yagi comentava: "Nossa, isso não é bom. O exame de pugilistas está logo aí." Só que nessa hora, galera, um estrondo ecoava de um saco de pancadas. Podíamos ver, o responsável era Takamura, que golpeava, e Yagi dizia: "Por outro lado, Takamura está em plena forma para sua luta na semana que vem. O corte de peso dele parece estar indo muito bem." Kamigawa sorria e dizia: "Esse maldito sempre me impressiona com a determinação que ele mostra antes de uma luta. Que tal colocarmos o Ippo aos cuidados de Takamura?" Yagi dizia preocupado: "Treinador, espere por favor. Isso é loucura. O treinamento de Takamura para as lutas são quase um assassinato." Kamigawa pontuava: "O que o garoto precisa agora é de um choque." Lá fora, Ippo voltava para a academia, via Takamura indo embora para sua corrida e ele se despedia mentalmente. Em seguida entrava na academia. Só que lá dentro, Kamigawa já o recebia dizendo: "Você está atrasado, garoto. O Takamura já saiu. Corre atrás dele agora. Durante uma semana, você vai ficar com o Takamura. Agora, apresse-se e vá." Ippo dizia titubeando: Mas eu acabei de voltar, treinador." Kamigawa dizia: "Para de falar besteiras e vai." Ippo partia, confuso, mas partia, e eventualmente ele encontrava Takamura, que dizia fazendo sombra após correr: "Ah, eu ouvi do treinador. Estamos juntos por uma semana, né? O velhote não tava de bom humor. Você fez algo?" Ippo respondia: "Não, acredito que não, Sr. Takamura. Mas será divertido ficar com você por esse tempo. Eu não vou ficar no caminho do seu treinamento, então permita-me participar." Takamura pensava: divertido, né? Em voz alta, Takamura dizia dando um toquinho no ombro de Ippo: "Muito bem, então vamos nos divertir." Ele saía correndo e Ippo pensava indo atrás. Corrida? Eu tenho confiança em corridas, já fiz tanto com o treinador. Ippo ia atrás e questionava: "Sr. Takamura, como vai ser a luta em uma semana?" Takamura respondia: "Idiota, com certeza eu vou ganhar." Ippo dizia: "E eu vou torcer por você. O oponente é forte?" Takamura respondia: "Não importa, não tem ninguém mais forte do que eu nesse mundo." Ippo pontuava: "Nossa, você está bem confiante." O tempo passava e eles iam correndo até que o sorriso de Ippo desaparecia, galera. E ele pensava: Quanto tempo ele planeja correr?" Eventualmente eles paravam e Ippo pensava muito ofegante: "Finalmente parou. Meu Deus, que corrida longa." Após dar alguns socos em sombra, Takamura voltava a correr. Ippo ia atrás e Takamura dizia: "Até aqui sempre ganhei nocauteando meus oponentes. Ninguém pode aguentar ao menos um round contra o meu soco." Não tô mentindo, sabia? Ippo não conseguia responder, então Takamura sorria e pensava: parece que ele não pode mais falar." Mais tarde, no ginásio, Ippo segurava o saco de pancadas para Takamura bater. Acompanhava na sequência ele pulando cordas e pensava: "Esse é o treinamento de alguém que acabou de perder peso? Ele quase não tem pausas. Por que ele vai voltar a correr?" Momentos mais tarde, Takamura parava de correr, continuava fazendo sombra e Ippo pensava de joelhos e ofegante: "Por que o treinador me fez ficar com ele? O nível é completamente diferente. Desse jeito eu vou atrapalhar o treinamento do Sr. Takamura." Takamura questionava: "O que aconteceu? Não vai mais falar?" Ippo respondia ofegante: "Sr. Takamura, você é incrível. Você faz um treinamento tão duro sem ter alguém mandando fazê-lo." Takamura dizia: "Parece que você perdeu seu objetivo. Você diz que só faz as coisas quando os outros te mandam fazer?" Ippo respondia: Não é isso, mas recentemente o Miyata não tá por perto, sabe? Então eu tô um pouco solitário." Takamura questionava: "Você veio pra academia pra fazer amigos? Pelo que sei, o Miyata disse que esperava você na final do torneio do Rei dos Novatos, mas a chance disso é mínima pra você. Não subestime um ringue profissional." Ao ouvir Takamura dizendo isso de forma enfática, Ippo se surpreendia e a cena cortava para o anoitecer, onde o treinão acabava, eles se despediam e Takamura questionava: "Muito bem. Oh, que cara cansada é essa? Ah, é aquilo? Desculpa por ter dito algo tão severo. Eu fico meio impaciente quando tô de estômago vazio. Que tal vir pra minha casa?" Ippo dizia sem graça: Verdade? Caramba, ser convidado para a casa de outra pessoa? Quantos anos não faz?" Takamura pensava:
Esse cara realmente não tem amigos. A cena cortava pra eles chegando e Takamura pontuava. Era o segundo andar, bora. Ei, qual é o problema? Pode entrar, não seja modesto. Ao entrar, podíamos ver a casa bem porca. E Takamura dizia, eu vou dar uma mijada, então senta aí. Ipo pensava, ele disse pra sentar, mas desse jeito como que eu vou sentar? Bom, eu vou limpar um pouco. Ipo via algumas revistas pornôs jogadas e o tempo passava. Ipo ajeitava as coisas e pensava, caramba, ele tá demorando. Ipo dava uma bisbilhotadinha na revista e nessa hora Takamura saía pensando, droga, eu nem tenho água no corpo, então não consigo mijar. Takamura via Ipo com a mão na revista e na hora o garoto pedia segredo. Mas Takamura ia até o telefone, discava e dizia, ô, Oki, você não vai acreditar. Acabei de pegar o Ipo vendo revista de mulher pelada. Ipo se desesperava. Do outro lado da linha, Oki nem dava bola, pois estava trabalhando. Até que eventualmente um bullying na casa de Takamura ficava pronto e o anfitrião dizia, a água tá pronta. Você deve estar com fome, então pega um pouco de lime e coloca água quente. Ipo dizia preocupado, não, o senhor Takamura, você tá de dieta, não tá? Eu não posso comer isso sozinho. Takamura amenizava. Idiota, não se preocupe comigo. Eu não vou ficar sem comer, entendeu? Ipo pegava palitinhos e dizia animado, ah, então tá bom, eu tava com fome. Espera, você vai comer um tomate? Não me diga que esse será o seu jantar. Takamura dizia sim, comia rapidamente e pontuava. Vai, pode comer e não se preocupa comigo. Quando você for um boxeador como eu, um regime não vai ser nada. Ipo pensava enquanto mexia o lamen. Um grande regime? Ouvi dizer que é horrível, mas o Sr. Takamura age assim normalmente. É como se tivesse nascido para ser um boxeador. Em voz alta, Ipo questionava. Eu nunca te perguntei antes, mas quando você decidiu lutar boxe, Sr. Takamura? Takamura respondia. Ah, que pergunta repentina. Eu me esqueci. Ipo pontuava. Ah, não, você deve se lembrar de algo, não é? Takamura pensava um pouco e contava. Sabe, eu tenho pavio curto, então eu vivia brigando. Acidentalmente encontrei com um velhote, fui convidado. Não tinha nada mais pra fazer, então eu só tentei. Eu ganhei a minha primeira luta. Os aplausos vieram como chuva e eu me senti ótimo. Foi a primeira vez em que fui elogiado. Para alguém como eu ser aceito pelas pessoas? Bom, nem consigo expressar em palavras. Ipo avançava e dizia extremamente motivado. Eu posso entender. Eu realmente posso entender isso muito bem, Sr. Takamura. Takamura questionava. Ah, é mesmo? Bom, já tá tarde, vai dormir. Eu liguei pra sua mãe falando que você vai ficar aqui. A cena cortava para momentos mais tarde, onde Ipo escutava Takamura deitado, mas se mexendo de um lado pro outro. Em seguida, íamos para Takamura que pensava. Droga, tô com tanta fome que acho que meu estômago vai explodir. Takamura pegava um travesseiro, amarrava no estômago e pensava. Isso ajuda um pouco. Ele deitava tremendo e Ipo pensava vendo aquilo. Eu sou um idiota? Não tem como isso não ser difícil. A cena cortava para 6 dias depois agora, galera. Onde Kamogawa dizia batendo sua muleta perto de Ipo. Ô garoto, o Takamura já está preparado para a corrida, vai! Ipo respondia. Sim senhor, eu já vou. Kamogawa se surpreendia com o ímpeto e Yagi questionava. Olha só, o efeito foi incrível, não foi? Kamogawa sorria e respondia. Sim, sentir as dificuldades de um pugilista primeiro é a melhor coisa. O garoto já tem a cara que precisa ter para um ringue profissional. Quando chegar a vez dele, ele vai ter a experiência. Yagi dizia, e quando ele voltar, a motivação dele só vai aumentar. Podíamos ver uma revista nas mãos de Yagi, cuja revista tinha escrito Grande estreia de novato peso-pena do Japão, primeiro round, 1 minuto e 33 segundos, nocaute rápido, Miyata Ishiro, 17 anos, Academia Kawabara. Íamos para Ipo, acompanhando o Takamura, e ele dizia, o treinador gritou comigo de novo, eu preciso trabalhar ainda mais então. Takamura sorria e pensava, de algum jeito ele conseguiu me seguir no treinamento, ele é realmente bom. Em voz alta, Takamura dizia, vou lhe ensinar algo útil. Quando o velhote começa a gritar, é só para alguém com quem ele tem esperança. Significa que ele bota fé em você. Foi o mesmo comigo durante um tempo, então continue assim. Ipo sorria confiante e eventualmente Takamura parava. Ele fazia sua sombra e Ipo questionava. Sr. Takamura, a luta é amanhã, não é? É a primeira vez que eu vou entrar em um lugar tão famoso. Ipo pensava. Ele treinou tão duro. Com certeza ele vai ganhar. Takamura pontuava. Então é a primeira vez que você vai ver uma luta. Ele lançava um jab na direção de Ipo, parava e dizia. Então eu vou te mostrar uma luta de um boxeador de verdade. Ipo sorria animado e a cena cortava para o dia seguinte, onde Ipo saía da escola e ia correndo até o Tokyo Dome, mais especificamente no Korakuen Hall, e ele dizia: Ah, que pena, eu vou me atrasar.
Que aproveitadores, todos deixaram a limpeza da sala comigo. Mas não, que bom, eu ainda tenho tempo para ver a luta do Sr. Takamura. Tipo, entrava no elevador e pensava: rápido, rápido, quinto andar. O elevador abria e Ippo pensava animado: finalmente eu vim até o Korakuen Hall. Eu tô tão nervoso. Algum dia eu vou lutar aqui também, eu tenho certeza. Ippo começava a fazer sombra, mas o elevador abria na hora. Ele recebia olhares, ficava travado, esperava a porta fechar de tanta vergonha e o elevador descia novamente. Então Ippo ia pelas escadas agora e comentava: ainda estão fazendo as lutas dos novatos, mas eu tô aqui para ver as lutas dos profissionais. Ippo chegava na arena, ia até os assentos e pensava: nossa, o Korakuen Hall não é tão grande e as pessoas parecem estar bem dispersas. Ippo via um rapaz quase dormindo e um empresário gritava: bora, parem de perder tempo, pagamos pra ver isso, pô! Ippo pensava chateado: é completamente diferente do que eu pensei. Eu achava que o mundo profissional fosse mais bacana. Talvez o boxe não seja tão popular, né? O tempo ia passando até que as luzes eram apagadas. Em seguida, Ippo pensava: quando apagaram as luzes... caramba, todas essas pessoas chegaram. As luzes acendiam e Ippo pensava surpreso: caramba, quase lotou. O apresentador dizia: e agora para o evento principal, a 10ª disputa do peso médio do Japão. Ippo via o ambiente à volta lotado e pensava: caramba, de repente todo mundo ficou animado. Todos estavam esperando pelo evento principal então. A torcida dizia ainda a loucura: opa, ó, é o tema do Ultra Seven. Estamos esperando, hein, Takamura? Ippo olhava animado e podíamos ver Takamura chegando com o treinador Aoki mais um no corner. A torcida ia à loucura e Ippo pensava surpreso: caramba, o Sr. Takamura é muito popular. Enquanto os lutadores entravam no ringue, o apresentador dizia: vermelho, terceiro lugar nos pesos médios do Japão, pesando 69,4 quilos da academia Toho, Hirano Kazuhiko. Diziam na torcida: bora, Hirano, não perca pra esse pirralho. O apresentador continuava: corner azul, quinto lugar nos pesos médios do Japão, pesando 72,5 quilos da academia Kamogawa, Takamura Mamoru. A torcida de Takamura ia à loucura dizendo: bora, Takamura, acaba com esse cara hoje. Ippo pensava: caramba, o oponente dele parece forte. Ao lado diziam: o Hirano é um hard puncher que tá em terceiro lugar no ranking e é um veterano, cara. Ele é o mais forte que o Takamura já lutou. Ao lado, o outro dizia: mas o Takamura é a esperança do mundo. Ele pode ser diferente, pode não ter tanta experiência, mas o ritmo do cara é grande, então vai ser uma luta dura. Ippo pensava: dê o seu melhor, Sr. Takamura. Íamos para o ringue e Hirano pensava: parece que ele sofreu com o regime. Esse moleque é meu. Takamura olhava focado e o apresentador dizia: auxiliares, saiam! Primeiro round. O gongo suava e Hirano encurtava. Ele chegava com uma sequência de jabs que era bloqueada e Ippo pensava: que jab forte! E também é rápido. Takamura se fechava e Ippo se preocupava. Ele lembrava de toda a jornada do seu amigo e Hirano pensava confiante: o que foi? Tá com medinho? Achei que a chamada a esperança do Japão pela mídia fosse bem mais forte. Hirano batia com o direto, mas Takamura bloqueava e o afastava. Ele carregava uma esquerda e batia. Hirano voava para as cordas sangrando, cuspia seu bocal e simplesmente caía nocauteado. Na hora, o árbitro entrava na frente, olhava para Hirano, via o mesmo inconsciente e dizia: vencedor, Takamura! Ippo ia à loucura, comemorava com o torcedor ao lado que dava um troque nele e dizia: sai fora, eu tava torcendo pro Hirano, pô! Ippo lamentava e ao lado alguém dizia: você é mesmo um idiota. Podíamos ver que era Miyata, que tirava seus óculos e Ippo o reconhecia agora. Ao ver Ippo tão surpreso, Miyata dizia: para de drama, o Takamura é a esperança mundial. É óbvio que eu viria assisti-lo. Ippo concordava e dizia: aliás, vi no jornal sobre o seu nocaute de estreia. Parabéns, Miyata. Miyata amenizava: honestamente, fiquei bem intimidado estreando no profissional. Parecia que todo mundo estava me julgando. Mas isso é ótimo. Se não fosse assim, não teria por que continuar. Veja, o Takamura é incrível. A plateia ainda está vibrando mesmo depois da luta ter acabado. Ippo dizia animado: sim, é incrível, incrível. Eu também quero entrar no boxe logo. Miyata dizia: está quase na hora do seu teste profissional, não é? Não perca. Ippo respondia: sim, vou dar o meu melhor. Fuji nessa hora chegava dizendo: opa, quanto tempo, Miyata, Makunoshi, e vocês no meio da luta, então queria falar com vocês. Ippo dizia: olá, Sr. Fuji, da fã do boxe. Fuji pontuava: quero apresentar vocês para alguém. Ele planeja começar na mesma época que vocês e também é um novato. Ele é a esperança da academia do Hirano. O apresentado em questão se aproximava dizendo: pare com isso.
Eu não me sinto bem sendo apresentado pela academia de um perdedor, um fracote. Ippo e Miyata absorviam aquelas palavras duras e Fuji pontuava. Esse aqui é o Mashiba, pessoal, e este é Miyata da academia Kawabara, e este é o Makunoshi da academia Kamogawa. Mashiba ignorava Ippo, ia até Miyata e questionava. Então você é o Miyata? Li em uma revista que você é um favorito. Boa sorte, Miyata dizia. Desculpe, mas você me dá um pouco de asco, Sr. Mashiba. É de extremo mau gosto chamar um membro da sua academia de fraco, mas como você é um colega de academia, é normal que estivesse aqui para ver o Hirano. Porém, você precisa aprender, não importa como ele perdeu. Você não pode falar isso, é assim que funciona entre boxeadores. Mashiba respondia. Imaginei que você seria mais maduro, mas é só um playboyzinho que vive num mundo de fantasia. O boxe é resultado, não importa o quanto treine. Se você teve uma história triste, isso pouco importa. Apenas os que ganham podem conquistar o mundo. Mas é verdade, o seu pai também foi quase um campeão. Então deve ser por isso que a palavra fraco te incomoda tanto. Miyata se enfurecia, mas nessa hora, galera, Mashiba encurtava dizendo: não se apresse, garoto. Nós somos peso-pena. Vamos acabar se encontrando eventualmente. Mashiba partia gargalhando e Ippo dizia: eu não vou esquecer isso, seu mal educado. Certo, Miyata? Miyata questionava. Hoje esse cara é forte? Fuji respondia. Ele ainda tem que conseguir uma licença, então não posso fazer uma comparação precisa com um lutador profissional. Mas o torneio do Rei dos Novatos do Leste, com certeza vocês vão descobrir. É isso que eu penso. Miyata pensava. Mashiba, é a primeira vez que alguém chegou tão perto de mim tão facilmente. Miyata olhava pro lado, via Ippo e questionava. O que tá fazendo? Não vai pra casa? E dessa forma, galera, o vídeo chega ao fim. Viram como a aparência do Mashiba tava diferente em relação ao anime nesse começo do mangá? Comentem aí se vocês sabiam disso. Pessoal, esse foi o vídeo. Se curtiram, like pra ajudar o canal. Se inscrevam se não forem inscritos. E caso queiram vídeos exclusivos, é só virar membro do canal. E as redes sociais vão estar aqui na tela, caso queiram me seguir. E é isso aí, pessoal. Eu tô indo nessa. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.